Imagine entrar em uma máquina. Ela zumbi e brilha ao seu redor. De repente, você não está mais no seu tempo. A viagem no tempo, antes ficção científica, agora provoca um debate sério entre cientistas e sonhadores. Experimentamos o tempo como uma progressão linear. Mas e se ele for um rio sinuoso com correntes que podem nos levar a pontos diferentes? A teoria da relatividade de Albert Einstein sugere que o tempo não é absoluto, mas influenciado pela gravidade e velocidade. Poderíamos manipular esses fatores para criar atalhos através do tempo? A resposta permanece tentadoramente fora de alcance. As teorias de Einstein fornecem a base para grande parte da nossa compreensão atual da viagem no tempo. Um conceito intrigante é o de buracos de minhoca, túneis teóricos que conectam dois pontos distantes no espaço-tempo. Imagine dobrar um pedaço de papel ao meio. Um buraco de minhoca seria como fazer um furo no papel, criando um atalho entre os dois lados. Outro conceito é a dilatação do tempo, um fenômeno previsto pelas teorias de Einstein e observado em experimentos. A dilatação do tempo sugere que o tempo passa mais devagar para objetos que viajam em altas velocidades ou experimentam fortes forças gravitacionais. Os astronautas a bordo da Estação Espacial Internacional envelhecem ligeiramente mais devagar do que as pessoas na Terra devido à dilatação do tempo. Embora esses conceitos sejam baseados na física teórica, os aspectos práticos da construção de uma máquina do tempo permanecem assustadores. Criar buracos de minhoca ou atingir velocidades próximas à da luz exigiria quantidades inimagináveis de energia. Os cientistas continuam a explorar os limites da física, procurando o menor indício de que a viagem no tempo seja possível. A perspectiva da viagem no tempo é repleta de paradoxos alucinantes. Um dos mais famosos é o paradoxo do avô. Imagine viajar no tempo e acidentalmente matar seu avô antes de seu pai nascer. Sem seu pai, você nunca teria nascido, então como você poderia voltar no tempo para matar seu avô? Alguns físicos propõem que os paradoxos da viagem no tempo podem ser evitados se o universo se ramificar em múltiplas linhas do tempo. Nessa interpretação de muitos mundos, cada decisão que tomamos cria um novo ramo da realidade, um universo paralelo onde um resultado diferente se desenrola. Se você voltasse no tempo e alterasse o passado, você simplesmente criaria uma nova linha do tempo, deixando sua linha do tempo original intacta. Os paradoxos da viagem no tempo servem como experimentos mentais, desafiando nossa compreensão do tempo e da causalidade. Se podemos ou não resolver esses paradoxos, ainda está para ser visto, mas a jornada de exploração certamente produzirá insights fascinantes sobre a natureza do próprio tempo. No ano 2000, uma figura misteriosa surgiu em fóruns online, alegando ser um viajante do tempo do ano de 2036. John Titor, como ele se autodenominava, cativou a internet com suas descrições detalhadas de eventos futuros e avanços tecnológicos. Ele alegou fazer parte de uma operação militar com a tarefa de recuperar um computador IBM 5100, uma máquina que ele alegou conter a chave para corrigir um erro crítico de computador no futuro. O conhecimento de Titor sobre o IBM 5100, uma máquina relativamente obscura, deu crédito às suas alegações, pelo menos entre alguns crentes. Ele desapareceu da internet tão misteriosamente quanto chegou, deixando para trás um rastro de perguntas sem resposta. John Titor era um viajante do tempo genuíno ou um enganador inteligente? Os céticos apontam para inconsistências em suas histórias e falta de evidências verificáveis. Independentemente disso, a história de Titor destaca o fascínio humano duradouro pela viagem no tempo. A experiência Filadélfia é um dos supostos eventos relacionados à viagem no tempo mais duradouros e controversos. A história afirma que, em 1943, a Marinha dos Cesário conduziu um experimento secreto no estaleiro naval da Filadélfia envolvendo o contratorpedeiro USS Eldridge.
Testemunhas afirmaram que o Eldridge cintilou com uma luz verde assustadora, desapareceu completamente por um breve período e então reapareceu com alguns membros da tripulação presos ao metal do navio. A marinha dos Ecclesfield negou consistentemente que tal experimento tenha ocorrido, descartando a história como um embuste. Os céticos apontam para a falta de evidências confiáveis e inconsistências nos relatos de testemunhas. Apesar disso, a experiência Filadélfia continua a capturar a imaginação, inspirando livros, filmes e incontáveis teorias da conspiração. Do romance inovador de H.G. Wells, A Máquina do Tempo, a franquia de grande sucesso. De Volta para o Futuro, a viagem no tempo tem sido um grampo da cultura popular por mais de um século. Essas histórias geralmente exploram os paradoxos e dilemas éticos associados à viagem no tempo, ao mesmo tempo em que oferecem aventuras emocionantes. Filmes como O Exterminador do Futuro e 12 Macacos investigam as consequências potenciais de alterar o passado, enquanto Feitiço do Tempo e Questão de Tempo exploram o crescimento pessoal e a autodescoberta. Essas histórias, embora fictícias, nos forçam a confrontar questões sobre livre-arbítrio, destino e a responsabilidade que vem com o poder de influenciar o tempo. As histórias de viagem no tempo geralmente servem como alegorias para nossas próprias vidas, lembrando-nos de que cada escolha que fazemos molda nosso futuro. Elas nos permitem explorar cenários hipotéticos, imaginar caminhos alternativos e considerar os efeitos em cadeia de nossas ações. Seja uma história de advertência ou uma aventura esperançosa, a viagem no tempo na cultura popular continua a cativar o público e a inflamar nossa imaginação. A possibilidade de viajar no tempo levanta questões éticas profundas. Se pudéssemos viajar para o passado, deveríamos? Que responsabilidade temos de preservar a linha do tempo? E que direito temos de interferir em eventos que já ocorreram? Mesmo ações aparentemente insignificantes no passado podem ter efeitos em cadeia que alteram drasticamente o presente. O efeito borboleta sugere que pequenas mudanças nas condições iniciais podem levar a mudanças significativas e imprevisíveis ao longo do tempo. Além disso, a capacidade de viajar no tempo pode criar oportunidades para exploração e abuso. As implicações éticas de tal poder são impressionantes, exigindo consideração cuidadosa e potencialmente exigindo regulamentações rígidas, se a viagem no tempo algum dia se tornar realidade. A busca pela compreensão da viagem no tempo é, em última análise, uma jornada de compreensão de nós mesmos e de nosso lugar no cosmos. Embora a viabilidade da viagem no tempo permaneça incerta, o próprio ato de explorar a possibilidade expande nossa compreensão do universo. Talvez um dia, vamos desvendar os segredos do tempo, desvendando os mistérios dos buracos de minhoca, da dilatação do tempo e da natureza da própria causalidade. Ou talvez, a viagem no tempo permaneça para sempre no reino da ficção científica, um e se tentador que alimenta nossos sonhos e inspira nossa criatividade. Independentemente disso, a busca pela compreensão desse conceito alucinante continuará a impulsionar a exploração científica, o debate filosófico e nossa imaginação coletiva.